Então, boa noite novamente a todos, sejam muito bem-vindos. Já estamos na metade do nosso percurso, né? Hoje já é o nosso quarto encontro, metade bem certinho aí. Então, é muito bom recebê-los aqui. O pessoal que vai chegando um pouquinho mais tarde vai entrando daí, mas vamos manter nosso horário, né, também para valorizar aqueles que são pontuais. Então, muito obrigada, pessoal, por estarem aqui. E hoje o nosso tema, vou compartilhar já com vocês o roteiro. O tema de hoje é recomposição de aprendizagens. Então, no encontro da semana passada, né, gostaria de convidar o Júlio, pode ser, Júlio, para relembrar o encontro da semana passada para nós? Teu microfone está fechado, Júlio. Acho que ele está com um problema lá. Andréia, pode compartilhar com a gente o que a gente tratou no encontro da semana passada? Boa noite, posso sim. Na realidade, o nosso terceiro encontro ele foi baseado basicamente sobre o nosso pré-conselho, embora a gente não tenha recebido essa orientação, né? Foi falado sobre de que forma a gente iria estruturar e a partir de quais dados nós, né, montaríamos esse pré-conselho. E ele foi muito proveitoso, até a partir desse nosso encontro, como eu também já tinha dito, a gente se reuniu, a equipe pedagógica, e já estruturamos na nossa prática e já iniciamos o nosso pré-conselho, assim, porque eu estou considerando que a gente vai ter um mês bem curto aí, né, o mês de abril, por conta dos feriados, dos recessos, que se Deus quiser a gente vai ter. Então, nós já começamos a fazer esse levantamento e eu considero o pré-conselho a etapa mais importante desse período aqui agora, do próprio conselho propriamente dito, né? Para mim, ele é a parte, se constitui na fase importantíssimo para que a gente dê seguimento aí, ver o que a gente consegue recuperar ainda nesse trimestre da situação desses nossos alunos. Ótimo, ótimo, Andréia, obrigada. Então, o encontro da semana passada, né? Acho que só o Wellington que não estava presente na semana passada. Então, foi sobre isso, Wellington. A gente trabalhou com o pré-conselho, a importância de a gente já estar todo organizado e articulado em relação ao pré-conselho, né? Faltando um mês aí para o encerramento do trimestre. Então, algumas sugestões, algumas ideias surgiram, também catei alguma coisa aí dos colegas. Então, a gente foi pensando nos nossos desafios, né, e encontrando possibilidades para poder organizar esse nosso pré-conselho. Fomos para o diretor em ação, né, onde vocês trabalharam no portfólio, né, e fechamos ali com um vídeo de diretor para diretor. Então, esse foi o nosso encontro. Esses encontros dessa jornada, eles estão bem mais interessantes, eu acho, porque a gente tem mais tempo de estar trocando ideias, experiências, compartilhando, né, as coisas. Então, a gente conversa bastante e a gente aprende bastante com isso. Então, o encontro está bem leve nesse sentido. Acho que ficou bem melhor a organização. Então, os objetivos do encontro de hoje, que é recomposição de aprendizagem, é consolidar essa importância, né, dessas ações em torno da recomposição das aprendizagens para a melhoria do ensino e da aprendizagem. Retomar
e avaliar como estão as nossas ações, aquelas que a gente previu lá naquele plano que a gente iniciou lá na semana pedagógica com os nossos professores e depois lá no seminário de diretores em Foz. Então, a gente retomar aquele plano, fazer essa avaliação do plano, né? E poder pensar se está dando certo, se não está, para poder revisitar, né? E fazer os ajustes necessários. E também conhecer e partilhar possibilidades de ações de recomposição em escolas. Então, ideias aí que vocês tenham, que já estejam fazendo. Então, esse vai ser um momento da gente compartilhar e partilhar também dessas possibilidades de ação. Então, relembrando, né? Então, o primeiro momento que a gente teve pensando na recomposição foi naqueles 2 dias de estudo e planejamento, né? Na verdade, especificamente na agenda do dia 4, que foi o segundo dia, e no primeiro momento. Então, no primeiro momento, no período da manhã. Então, nós, junto com os nossos professores, a gente pensou nessa recomposição das aprendizagens, né? Porque é um processo fundamental aí para o desenvolvimento das habilidades dos nossos estudantes. Então, a gente começou, muitos podem ter concluído, outros deram continuidade na sequência, mas o início começou lá, na semana de estudo e planejamento. Então, o percurso daquele dia foi trabalhar com a recomposição, né, como prática pedagógica. Daí foi feito um em ação e estudo de caso junto com os professores e com a equipe. Depois, a recomposição e os níveis de proficiência, né? Trabalhamos com os níveis das nossas escolas, das nossas turmas. Depois, partimos para o em ação e o planejamento. E construímos, então, o painel da recomposição das aprendizagens. Então, cada escola deve ter isso já desenhado lá junto com a sua equipe, com os professores, né? Porque isso começou, então, lá no dia 4 de fevereiro. Após esse primeiro momento, então, como eu disse, fomos para Foz, né, para o seminário, e lá no seminário nós também voltamos nesse assunto, trabalhando com a recomposição como chave para desbloquear o potencial de cada estudante, garantindo que todos tenham a oportunidade de avançar em seus conhecimentos. E qual foi a intencionalidade dessas aulas? Qual que é a intencionalidade dessas aulas agora que foram criadas, né, e compõem os nossos currículos nas escolas? Então, é assegurar o direito de aprendizagem, né, possibilitando a superação das defasagens e para que os estudantes avancem no desenvolvimento dessas habilidades e competências previstas nas áreas de linguagens e matemática. Então, só deixar bem especificado, né, que o objetivo, então, da recomposição não é apenas recuperar conteúdos, não é apenas isso, né, mas é garantir que os nossos alunos, eles adquiram as competências que faltam para eles, né, que estão em defasagem, para que eles sejam capazes de avançar na vida acadêmica deles. Então, claro que eles vão recuperar os conteúdos perdidos, mas eles têm que recuperar essas habilidades também que eles deixaram em certo momento, em algum momento da sua caminhada. Então, lá no seminário, nós tivemos, dentro do nosso planner, né, daquela caderno que a gente recebeu, nós tínhamos, então, ali os desafios, né? Os desafios que a gente teria em relação a essas aulas de recomposição de aprendizagem. Então, eram 7 desafios, e esses desafios, eles estão muito ligados à observação de sala de aula. Então, mas o primeiro desafio era a indicação desse professor para essas aulas de recomposição. Né? Depois, planejar e identificar quais são os descritores de menor acerto, estavam ali também. Né? Depois, verificar a participação e a interação dos estudantes, a forma como o professor se comunica com esses alunos, né? Qual é a forma de comunicação?
como que ele gerencia o tempo dele em sala de aula, né? Qual que é a metodologia, as estratégias, os recursos que esses nossos professores estão utilizando? E qual é o clima de sala de aula? E daí ainda tinha um campo extra ali para a gente acrescentar mais alguma coisa, né? Então, esse planejamento a gente fez lá já, que seriam os nossos principais desafios a partir dessa novidade que é a disciplina de recomposição de aprendizagem. Porque a disciplina é uma novidade, mas a recomposição é uma tarefa que a gente já tem feito desde a pandemia, né? Quando a gente já ficou longe dos alunos e tem trabalhado para recuperar conteúdos e habilidades deles. Então, na segunda semana, no nosso segundo encontro, nós trabalhamos, então, com o plano de ação. Vocês trouxeram o plano de ação, né? Que foi elaborado junto lá no seminário e também alguma coisa relacionada ao plano de ação feito lá no seminário. Então, esse documento que está na tela, esse documento foi feito lá na semana de estudo e planejamento. Né? Então, ali tinha os nossos desafios em relação à frequência, à aprendizagem, à avaliação, as avaliações, né? A prova Paraná e o SAEB, e a última etapa ali do nosso plano era a recomposição de aprendizagens, que era um item novo para a gente fazer esse planejamento, né? Então, a gente tem isso nas escolas, a gente deve ter isso, e isso aí a gente deve estar seguindo, olhando o que a gente colocou lá, né? Então, a partir disso, a gente tem dois questionamentos. Como você avalia as ações propostas no campo referente à recomposição das aprendizagens? E como você percebe as estratégias utilizadas pela escola para a recomposição de aprendizagens? Então, dois questionamentos, né, que se faz a partir desse plano organizado por cada um de nós lá na nossa escola, né? A gente consegue já fazer essa avaliação, a gente já consegue ter uma noção de que as ações que a gente propôs ali, se elas são exitosas, se não foram exitosas, estão sendo exitosas, né? As estratégias que a gente pensou em adotar, elas estão sendo eficientes, eficazes para a nossa escola? Né? Alguém gostaria de comentar um pouquinho? Pode falar, Fernando. Boa noite, gente. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, Fernando, estamos te ouvindo. Boa noite. Ai, Suhaila, na verdade, essa questão das estratégias, das ações, eu acho que está tudo muito truncado ainda, né? A questão da recomposição ainda. Eu acho que, não sei se os colegas concordam comigo, mas né, foi tudo, os professores eles não sabiam direito, aí agora veio um novo, né, professor, enfim, ele ficou um tanto quanto truncado. A gente tem feito assim estratégias as mais incisivas assim, é um acompanhamento de perto com os professores, né? Estar com eles, vendo o que tem sido planejado, ver se eles estão seguindo as orientações lá que, né, que nem a questão das divisões de níveis, os trabalhos em grupos, tentar fazer essa essa abordagem, né, dos níveis dentro das avaliações, né, percentualmente falando, ou avaliações diferentes para determinados níveis. Só que, pelo menos para mim, assim, eu não percebi nada concreto assim ainda neste momento, sabe? E a gente não sabe também porque eu penso que a gente está focando muito hoje até inclusive a minha tutora esteve no colégio e ela falou que o foco total é para observação no componente de recomposição, né? E só que eu vejo que eu particularmente eu estava buscando uma aproximação com as turmas e com os professores das disciplinas. Então toda semana eu estava tentando observar as turmas que são SAEB, mas não só em recomposição, né? E ela falou que é para focar só em recomposição, só em recomposição. Eu falei, ó, né, mas eu vejo assim que as estratégias
ainda para mim elas não estão assim bem palpáveis, assim, a gente não consegue ter uma noção de fato do que está acontecendo e como que a gente está avançando, né? Vamos esperar, a gente fez um simulado semana passada, tem o simulado da Certa Brasil agora, que nós estamos aplicando também, né, para a gente conseguir identificar mais ou menos esses descritores. A gente fez o Adota um Descritor lá no colégio, né, com os professores dos outros componentes, enfim, mas ainda nada muito palpável, assim, vamos dizer assim. Não sei se os outros colegas já têm algo mais efetivo, assim. Nós estamos engatinhando, né? Porque é uma coisa nova, então agora que a gente vai conseguir mensurar um pouquinho, né? Pode falar, Clarice. Então, pessoal, não sei como é a realidade aí de cada um, né? Mas imagino que não divirja muito da nossa. Nós temos dois extremos na nossa escola. Nós temos os professores de recomposição, que estão fazendo um trabalho maravilhoso, né? Os simulados acontecendo, as aulas dinâmicas, a utilização do livro, buscando, discutindo, correndo atrás, buscando descritores, a gente percebe assim que existe um comprometimento bem grande e uma preocupação bem grande. No outro extremo, a gente tem um outro grupo de profissionais, que é o que está deixando a gente, assim, muito preocupado. Inclusive, a equipe pedagógica e a direção já estão se organizando para ir para a sala para trabalhar simulados, trabalhar os conteúdos de recomposição, por conta da dificuldade dos professores que assumiram essas disciplinas. Esse componente, né? Dificuldade tanta, não tem domínio de conteúdo, não tem domínio de gestão de sala de aula, é extremo, a situação é extrema, né, de não conhecer o próprio componente. Jovem, formação à distância, não desmerecendo a formação à distância, porque existe formações e formações, né, indivíduos e indivíduos, mas a gente conhece, né, a gente já conhece a pessoa e a gente conhece as limitações. E sobrou a recomposição para essas duas pessoas, e isso está deixando a gente muito preocupado, porque não é uma observação de sala de aula, uma orientação que vai resolver, vai amenizar a lacuna de conhecimento, conteúdo, gestão de sala de aula que existe com esses profissionais. Então, assim, nós estamos sempre conversando, sempre discutindo, já organizamos com as pedagogas para sentar junto, preparar a aula junto. Agora, com o docente 2, a gente está com um pouco mais de esperança que isso funcione um pouco melhor no caso desses dois profissionais, mas sabemos que a recomposição vai ficar prejudicada, mesmo com todo o esforço da escola. Obrigada, Clarice. Obrigada por compartilhar. Eu também estou com um problema mais ou menos similar ao seu, também com um professor que está me dando bastante trabalho, mas nós estamos assim, ele está dando bastante trabalho, porque a gente tem que estar sentando o tempo inteiro juntos e sugerindo atividades e o tempo inteiro lá na sala para ver se esse professor vai corresponder, né? Então, são alguns desafios e a gente tem que buscar alguma alternativa, né, para poder conviver, para poder conduzir, né, da melhor forma possível. E com toda essa demanda, né, que chega para nós todo dia, toda hora, é desesperador. Por isso que a gente fica doente e se desestrutura. Porque quem é preocupado, quem veste a camisa da escola mesmo, sofre muito, porque é uma demanda sem fim, que a gente não consegue vencer. Sim, hoje ainda eu recebi uma visita de um pessoal de Curitiba, né, na escola, para
fazer verificação de frequência, todo o andamento da escola e tal. E eu estava comentando justamente sobre isso, né? Que a gente precisa mais de pessoas para ajudar, porque está bem apertado, né? A demanda está muito, muito, muito grande para cima de nós, principalmente do cívico, né? Não que os outros não, mas está bem alto, né? Nós vamos ter mais momentos ali para frente. Elito quer comentar mais um pouquinho? Você levantou a mão, baixou, deixa para a próxima. Então, professora, bem rapidinho, só para acrescentar algo referente ao que o Fernando e a professora Clarice falaram, é que nós estamos nos dividindo entre dar atenção para esses meninos e meninas, professores mais jovens que chegaram com pouco domínio e bastante dificuldade, e também aos professores que já estão fazendo recomposição. E fica difícil porque, às vezes, o que tem a dificuldade é o que chegou para a recomposição. E aí o restinho de cabelo, né, fica prejudicado nessa altura do campeonato. Mas só para corroborar a fala dos colegas e dizer que nós estamos fazendo dessa maneira. Nós somos em 2 e estamos nos dividindo. É como se fosse ponto focal de uma coisa e ponto focal de outra, para a gente poder dar essa atenção para esse povo que está chegando. Com relação à estratégia, na pergunta anterior, naturalmente que há um estranhamento de todos, né? Nós, diretores, estamos estranhando o docente 2, a articulação que tem que existir entre eles, os professores estão estranhando, porque toda novidade tende a causar um estranhamento até que a poeira baixe, até que as coisas sejam assimiladas, a nova ordem se estabeleça, né? E os alunos também estão tendo esse estranhamento. Então é um período agora de experiências, de apostar, de vendo o que vai dar ali na frente. Eu só queria corroborar a fala dos colegas mesmo. Obrigada, Elton. Então, vamos prosseguir aqui para a gente não estourar muito nossa gestão do tempo. Nós vamos ter bastante tempo ali na socialização, tá? Então, falar sobre recomposição não é algo novo. Esse termo passou a fazer parte dos debates educacionais após o contexto da pandemia. E, embora já não seja mais novo, a ação em si ainda é desafiadora. Então, agora, eu coloquei lá no chat ali um Mente, eu acho que fala, tá? É um linkzinho, tá? Para vocês entrarem e vocês vão responder. São 3 perguntinhas, vocês vão responder aquela que vocês acham que é o maior desafio, né? Que vocês estão enfrentando agora. Então, nós vamos verificar ali como que está o andamento das ações esperadas e pactuadas para a recomposição das aprendizagens em nossas escolas. Então, vou parar de compartilhar essa tela e vou compartilhar a tela que vocês vão responder, que é o do Mentimeter. Então, ali tem 3 perguntinhas, vocês conseguiram abrir aí? Vocês vão marcar onde que vocês estão. Se estamos avançando bem em relação à recomposição, em andamento, mas com desafios, ou muitas dificuldades. E clica em enviar. Então, 5 minutinhos para responder. Ô, Soyala, daí aparece ali, você só clica e envia. Aí aparece, por favor, aguarde que o apresentador mostre a próxima pergunta. É isso mesmo? Seu áudio está fechado.
Ah, desculpa, é só essas 3 perguntas mesmo, tá? Pode só clicar e responder. Tá. É só essa questão, Suhaila? Só, aham. Essa ferramenta, ela é nova para mim também. Então, aqui acho que quase todo mundo já respondeu, né? Tem 11 pessoas que já responderam, olha o gráfico ali. E, né, então, nenhum foi na primeira e nem na segunda pergunta, né? Todos foram para a questão em andamento, mas com desafios, né? Então, é a questão que todo mundo aí está compartilhando aí das mesmas experiências, né? Eu vou colocar lá no grupo, no WhatsApp nosso, tá? Porque vocês vão usar depois também no portfólio, tá bom? Vou fazer um print aqui e estou mandando lá para vocês. Então, agora vamos dar sequência aqui. Eu acho que é difícil aquela questão ali não ter... Todo mundo está em outro patamar, né? Porque é uma novidade para nós mesmos. Então, a maioria de nós, né, estamos aprendendo com o processo, caminhando juntos, né? Tentando descobrir a melhor maneira de encaminhar mesmo essas ações junto aos professores, aos profissionais, né? Eu compartilho a minha tela aqui e ela compartilha a outra que eu não quero compartilhar. Acho que o meu computador está querendo que eu troque ele, sabe? Eu quero compartilhar uma coisa, ele compartilha a outra. Está me judiando? Tá, vamos lá então. Acho que agora foi. Então, agora, nós vamos para o Diretores em Ação, que é trabalhar no portfólio. Tá? Eu criei lá em cada portfólio de vocês 3 slides. De repente, vocês não vão precisar dos 3, tá? Nesse momento, é só os 2 primeiros. São 2 questões que eu coloquei lá. No primeiro, tá? Quais são os desafios que você enfrenta para garantir que a recomposição ocorra em sua instituição? E no segundo slide, tá? Quais são as possibilidades que você visualiza para garantir que a recomposição possa, de fato, se efetivar? Então, nós sabemos que tem muitos problemas e que uma maioria desses problemas, a resolução não depende de nós, né? Que teria que vir uma ação do governo. Mas nós temos que pensar, nós, enquanto diretores, o que nós podemos visualizar como possibilidades de ação dentro dos desafios que a gente está enfrentando. O que nós podemos pensar aí como possibilidade, tá? Porque a bola, né, a batata quente está no nosso colo e nós temos que dar um jeito, né? Não podemos jogar para cima. Tá bom? Então, a gente vai ter agora 10 minutos para vocês fazerem isso lá no portfólio, tá? E depois a socialização, aí são 25 minutos, tá? Então, 10 minutinhos para vocês escreverem lá no portfólio de vocês. Aí o terceiro... Oi.
Você acrescentou agora há pouco, né, o segundo slide? Eu vi que você fez já, né, respondeu lá. Então, se você Sim. quiser acrescentar mais alguma coisa, senão você só exclui o que eu coloquei. Tá, então foi a mesma coisa que aconteceu no encontro passado. Eu acho que você tinha acrescentado, depois você excluiu do meu, que daí eu não. Sofrendo para garantir que a recomposição ocorra. Mas não tem problema, eu coloco lá como sugestão, aí se vocês quiserem fazer diferente, vocês podem fazer, tá?
Ai, Quem for terminando, coloca um positivo para mim, que daí eu já sei. Bom, pessoal, então deu os 10 minutinhos. Vamos para a socialização, então, né? Então, eu vou abrir para vocês levantarem a mão, quem quer começar a falar, vai ter 2 minutos para cada um. Tá? A gente tem 25 minutos, mais ou menos 2 minutos para cada um. Para falar, então, qual que é os nossos principais desafios, né, em relação à recomposição, e o que a gente vai pensar, né, como diretor, para resolver, então, esses nossos desafios, né? Quais são as possibilidades que nós, na nossa escola, podemos encontrar para resolver. Pode começar, André. Beleza, deixa eu pegar aqui. Assim, eu acho que para todos nós temos muito claro o que precisa ser feito, né? E assim, aquilo que ainda não está tão claro, mas está sendo conduzido para que fique. Mas aí o problema é uma angústia que já foi assim manifestada aqui na fala dos colegas, né? Então, o desafio seria como conciliar o tempo exigido por todas as demandas da escola com as ações voltadas ao SAEB, recomposição de aprendizagem, sem deixar de atender todas as necessidades da instituição de ensino. Então, assim, nós temos um esforço bem maior esse ano, voltado para o SAEB, voltado para a recomposição de aprendizagem,
mas as outras demandas não deixaram de existir. Então, é como a gente fazer bem isso, né, que é voltar-se para o SAEB, para a recompensa das aprendizagens, para as observações de sala de aula, que sim, é importante, mas sem deixar na mão ou deixar a desejar as demais demandas, né? Então, aqui eu coloquei como alternativa tentar cumprir a agenda do gestor e também as reuniões de alinhamento com cada setor da gestão escolar, de modo que as ações escolares se voltem com prioridade para a recomposição das aprendizagens. Então, deixar claro, né, atender as demandas, mas o foco maior, força maior estará empregado nesse sentido, né, nessa linha. E aí eu preenchi o último campo também, né, registro uma boa prática, a gente já faz isso, mas esse ano a gente não está fazendo com tanta consistência, que é estabelecer responsáveis pelo acompanhamento de cada frente de trabalho, né, seja merenda escolar, seja pedagógico, seja financeiro, né, e de modo que estes realizem o feedback para a equipe diretiva acerca do cumprimento das ações estabelecidas por meio das reuniões de alinhamento. Então, seria isso, professora. Obrigada, André. Delegar, né, atribuir funções, né, para a nossa equipe para a gente poder dar conta, né? É bem isso mesmo. Quem fala agora? Pode falar, Eliton. No primeiro slide, prof. Vou voltar aqui. Primeiro slide, o questionamento é quais são os desafios que você enfrenta para garantir que a recomposição ocorra em sua instituição. Nesse momento, eu coloquei 2 principais desafios e eles têm a ver com a minha realidade. Primeiro é acertar os horários e acertar a prática de sala de aulas com esses moços e moças e que estão chegando, justamente para trabalhar aquele estranhamento a respeito do qual eu já me referi. Esse é o meu primeiro desafio. Segundo, é conscientizar os alunos a respeito da gravidade, da importância de que eles foquem, tanto quanto nós estamos querendo focar nesses resultados. O segundo seria quais são as possibilidades que você visualiza para garantir que a recomposição possa, de fato, efetivar. Professora, colegas, eu visualizo um processo no qual todos estejam devidamente contextualizados. Que os professores novos que estão chegando entendam, que os professores resistentes entendam, que toda a coordenação, que toda a gestão, que toda pessoa envolvida no processo, principalmente os alunos, entendam. E eles entendam não apenas o que precisam, que eles entendam o processo como um todo, estejam devidamente contextualizados. Acho que isso é fundamental para que possa acontecer. No terceiro, registre uma prática exitosa que pode ser adequada em sua escola para superar os desafios. Eu vou lhes falar um pouquinho do que nós estamos fazendo. Nós espalhamos pelo colégio pequenos banners e cartazes com os descritores, nos quais nós estamos deficitários. Criamos um jogo com 2 alunos que se fazem passar por repórteres nos intervalos, e eles andam ali com um saquinho de doce, e fazendo para os alunos de surpresa as perguntas a respeito justamente desses descritores. Quem acerta sai bonito no vídeo, ganha um docinho, quem erra leva um emoji. Com isso nós estamos tentando fazer com que eles ajam mais naturalmente com esse processo. A ideia é fazer com que o colégio como um todo exale SAEB, para que todos entendam o processo. Essa foi a minha resposta, Pro. Que legal a ideia. Gostei bastante dos doces. Vamos copiar, vamos fazer também, né? Obrigada por compartilhar, Érica. Pode falar, Kátia. Boa noite. No slide número 1, quais são os desafios? A gente colocou que compreender a importância da recomposição. Eu acho que a gente tem que, tanto os alunos quanto os professores, entender dessa importância
Para nós, o desafio grande é os alunos estarem mais comprometidos, porque a gente teve bastante sorte esse ano de colocar um professor que a gente queria muito em recomposição, então essa angústia a gente não tem, porque era um professor que realmente veste a camisa, que gosta da escola, que gosta de trabalhar, que não mede esforços, então a gente está com um quadro de professor bem bacana, o entrosamento entre os docentes e os alunos e o engajamento da família, que a gente também se sente muito desamparado pelas famílias, que eles não têm essa prática de acompanhar os filhos. Se a gente tivesse a família mais presente, a gente teria mais oportunidades. No segundo, as possibilidades. Então, o que a gente... As possibilidades observação de sala de aula, acompanhamento de hora-atividade, acompanhamento de BA e aprendizagem, material de apoio e utilização de metodologias ativas. Lembrando que eu não tenho as turmas do SAEB, então eu só, no período da tarde, procuro dar um respaldo para os professores que estão em 2 períodos, né? E essa recomposição do SAEB no período da manhã, que eu não estou lá na vice-direção, mas como gestora que eu fui há 4 anos, e nós tivemos 2 grandes desafios, que foi o SAEB 2021 e 2023, o que está precisando um pouco é a Ciele deixar a gente trabalhar, porque o tempo inteiro tutor, chefe do núcleo, recomposição. Gente, sinceramente, a gente só precisava de tempo para trabalhar. A gente já tem todas as ferramentas, a gente só precisa parar e trabalhar. Agora, a pressão que está fazendo, eu acho desumana, sabe? Eu acho desumana, porque ninguém quer ficar para trás no SAEB, ninguém quer. Mas também a gente quer sentar e poder trabalhar, né? Trabalhar com um pouco de tranquilidade, sem uma arma o tempo inteiro apontada na tua cabeça. Desculpa o desabafo, mas assim que às vezes a gente se sente. Essa é a minha contribuição. Obrigada. Kátia, e mesmo a gente sendo pressionado com todo esse monte de reuniões e cobranças, como que você está... Qual que é a maneira que você está encontrando de driblar isso, de fazer teu trabalho? Como que você está... Existe alguma forma, alguma receita que você pode passar para nós? É alguma coisa que você está fazendo e está dando conta? Não, na realidade não é receita, porque assim, como eu estou na direção auxiliar, eu não recebo essa pressão o tempo inteiro, porque quem recebe essa pressão o tempo inteiro é a Carmeci, que eu chego na escola às 1h30 da tarde, tem dia que ela faz 4 horas que está numa reunião. Essa mulher, eu chego, ela está em reunião, daqui meia hora ela está em outra reunião, eu nem consigo quase conversar com ela, porque ela só vive em reunião, e é sempre a mesma conversa. Então, assim, eu acho que eu sou a única pessoa sã naquela escola, porque eu não participo dessas reuniões, então eu só faço o meu trabalho. E eu vou falar uma coisa para vocês. A gente está bem tranquilo em relação a todo esse trabalho que a gente está fazendo, mas o que me preocupa é o índice alto que eles impuseram para a nossa escola, e pela nossa realidade esse índice vai ser difícil a gente conseguir. Mas o trabalho com relação ao SAEB, eu estou bem tranquila, a gente está trabalhando bonito, os professores estão engajados, a gente já mapeou os alunos que precisam de uma atenção maior, para esse segundo professor trabalhar com esses alunos que precisam de uma atenção maior. A gente está todo mapeado, a gente só precisava poder trabalhar. É só isso. Ótimo, muito obrigada, Kátia. Essa ideia de mapear os alunos com mais dificuldade, né, para o professor, segundo o professor trabalhar, uma boa ideia também, tá? Obrigada por dividi-la com a gente. Maria Goretti. Então, boa noite.
Eu estou na mesma situação da Kátia, tá? Só que eu sou diretora. Então, assim, o que nós estamos fazendo? Qual é a nossa grande preocupação hoje, né? Que eu coloquei no primeiro slide. É atender a demanda da escola, né? Conscientizar os nossos alunos para as avaliações, só que isso os professores já estão fazendo, a direção já está fazendo, a equipe pedagógica também. Professores que a gente percebe também que é um grande desafio, gente, é o professor com falta de experiência de sala de aula, que a colega falou no início. Professores da recomposição de matemática, fundamental tá ok, mas o ensino médio, professor sem experiência nenhuma, e eu não sou da área da matemática, mas eu tenho assistido aula de recomposição que eu vejo que o professor ele não tem domínio de trabalhar a porcentagem com os alunos. Essa falta de experiência agonia a gente. E a gente não está dando conta de ajudar esses professores sem essa experiência de sala de aula, porque a gente não tem opção de escolher professor. Eu dou graças a Deus quando eu tenho professor em sala de aula, né? Então, esse despreparo que o professor tem na recomposição de matemática, eu estou falando especialmente, tá? E a falta do professor também, da disciplina de matemática, nós ainda não temos, tá? Para recomposição, eu não tenho professor, e não sabemos quando nós vamos ter. E também, gente, um desafio é que os professores já começaram a adoecer, os de português, que são os que eu já tenho, excelentes professores de português, eu, professor da disciplina 2, também já está na sala de aula, começou hoje, mas assim, a pressão é tão grande que vem de cima e nós, diretores, pressionamos a equipe, que pressiona o professor, que pressiona... nós estamos vivendo pressão. Então, quando a Kátia fala que a diretora vive em reunião, eu acredito, porque eu participei da mesa, era reunião às 10, às 2 e às 3. O assunto o mesmo, né? E hoje, quando a minha tutora chegou, ela veio novamente falando sobre SAEB, como eu já estou passando pela experiência de professores, três professores de português adoecendo, professores que vestem a camisa da escola, adoecendo. Hoje a tutora veio para fazer observação de uma aula de recomposição de português. A professora me disse, não, Gorete, não leva lá na minha sala. Eu não estou em condições de receber. A pressão porque o professor comprometido, ele se sente assim, né? E a gente também. Então, eu comentei isso com a minha tutora, é um motivo de preocupação. Eu já pedi para a minha equipe tirar o pé do acelerador, nós vamos ter que trabalhar com mais calma com esses professores e dar muito apoio para que eles consigam trabalhar bem e com saúde, tá? Eu tenho muito essa preocupação. Aí, depois, no segundo slide, no componente de recomposição... Ai, meu Deus, me perdoe. Meu celular. O que nós estamos fazendo, gente, para driblar e tentar fazer reunião com a minha equipe, é apoiar esses professores, é o pedagogo na hora atividade desses professores, é ajudando. Uma coisa também que eu que faço horário na escola, gente, eu não sei vocês, eu não consegui fazer um horário bacana para que o professor consiga... o da disciplina 2, né, consiga ter hora atividade junto com o professor da sala de aula. Então, sabe como que eles estão fazendo? Meet. Fazendo Meet para poder trabalhar os dois juntos. Então, assim, são desafios que a gente está tendo, né, e que vamos... Mas, assim, o compromisso nós temos com o SAEB. A gente está alinhado, já temos o mapeamento dos alunos, isso está tudo ok. Agora, nós temos que começar a trabalhar realmente. Seria, acho que isso. Obrigada, Gorete. Essa angústia, ela é geral, né? Todo mundo está vivendo os mesmos problemas, as mesmas cobranças, né? E nós temos que encontrar maneiras de driblar, como você disse, tudo isso, né? Porque senão, daqui a pouco, não são só os professores que estão doentes, né?
Daqui a pouco é nós mesmo que baqueamos. Pode falar, Carmeci. Bom, na verdade, essa angústia e o que a Kátia colocou é o que a gente tem vivenciado, né? Coloquei no primeiro slide realmente que houvesse a compreensão por parte dos professores e dos alunos o que é a recomposição. Esse foi o primeiro desafio que a gente encontrou, né? Para eles entenderem realmente o que é a recomposição. Acredito que essa parte aqui já foi superada, né? Já conseguimos resolver. Entrosamento entre os docentes, né? Fazê-los entender que não tem um momento que um senta e o outro vai dar aula, mas que eles têm que trabalhar em conjunto. Então, algumas aulas eu já observei desses docentes e fiz essa conversa com eles, conversei com os alunos, mas, assim, os ensino fundamental, eles estão mais entrosados em SAEB, nessa questão. O ensino médio é mais difícil. Então, eu sempre, quando vou conversar na sala, observar, procuro dar o feedback para eles e reforçar que a gente não os está preparando só para o SAEB, mas é para o Enem, para o vestibular, enfim, a gente desvia um pouco o foco para não sobrecarregá-los, né? E compreender os próprios alunos, os descritores, assim, que eles têm que trabalhar, de dificuldade, que nós já mapeamos eles, pedir para os professores fazer esse reforço. Então, acredito que o entrosamento também que eu coloquei entre os docentes já está acontecendo, mas assim, a gente tem que ficar observando e sugerindo. E materiais de apoio, que a gente já imprime, eles já aplicaram os simulados que nós preparamos, que eles prepararam para mapear também. O trabalho está sendo feito, né? Mas é essa sobrecarga que a Kátia colocou. E para nos ajudar, provavelmente amanhã nós estaremos desalojados porque estamos em reforma também. Nossa, mais isso daí, né? Mais esse desafio, né? Eu também estou com uma bagunça na minha escola, também estão fazendo umas coisas, aquela bagunça, daí chove, daí vira aquela barreira, mas vamos desviando, deixamos de subir pela rampa, vamos pela escada, né? Vamos contornando, assim como a gente faz também com os problemas, né? Pode falar, Júlio? Estão me ouvindo agora ou não? Saiu o som? Sim, tranquilo, pode falar. Tá bom. Então, eu coloquei aqui, com relação aos desafios que a gente enfrenta para garantir a recomposição, eu coloquei como professores com mais tempo, né, de casa ali, que estão há mais tempo no Estado, eles tendem a ter mais resistência nas mudanças exigidas pela mantenedora. A gente está tendo um pouco de resistência com relação a essas questões. A própria compreensão dos alunos, né, para com a importância das avaliações externas para a instituição e para eles mesmos, a gente tenta colocar isso aí. E os professores também da área técnica não têm a mesma visão da importância dessas avaliações e tendem a não abraçar essa causa juntamente com a gente. Então, a gente está tendo um pouco de dificuldade dentro dessas questões. E o que a gente está tentando fazer para contornar isso, né? A gente está trabalhando com os professores com conversas individuais aí, com cada docente e acompanhamento pedagógico através das próprias observações de sala de aula e juntamente com a equipe, tanto pedagogos quanto coordenadores de curso, principalmente trabalhando essa conscientização dos professores com relação a essa importância, né? A gente sempre tenta colocar que a gente sempre faz a mais do que o próprio Estado pede, né? A gente tenta colocar isso de uma maneira mais comum dentro da escola, principalmente com relação à questão da formação técnica. Mas a gente sabe, a professora comentou, a gente está sob uma pressão bem grande dessa vez, né? E a gente está tendo aí até mesmo algumas dificuldades com relação a isso. Mas aquilo que a gente fala, o desafio está aí, a gente tem que encarar. E também com relação à conscientização dos alunos, né? Pela importância dessas avaliações, tanto para o currículo dele, quanto para a vida profissional de cada um lá na frente, porque isso reflete não só o desenvolvimento da escola em si, mas reflete também com relação a como que ele vai estar lá na frente se preparando, principalmente para os desafios que vão vir depois, somente Enem e aqueles que vão dar continuidade nos estudos. Então, a gente trabalha mais ou menos dessa forma, professora. Tá bom, obrigada, Júlio.
bacana. Deixa eu ver quem que falta. Fernando? Pode falar. Bom, Suhaila, a questão ali que a Kátia comentou é complicado, né? Eu hoje tive a visita da tutora e recebi a notícia que eu sou ponto de atenção, né, do DAP, né, por conta da frequência do ensino médio. Eu tenho uma frequência ali, né, entre 86 e 88 do ensino médio, é algo assim, que a gente faz várias ações, manda mensagem, faz busca e tudo mais, a gente, não sei vocês, alguém consegue aí ter mais que 90 no ensino médio? Né, eu acho que eu ainda, né, na escola que eu estava no passado era menor. Então essa pressão, ela acaba incidindo. Com relação aos desafios, Suhaila, eu penso que é a criação de um ambiente de engajamento, né? Professor, aluno, nós, direção, as incertezas devido à novidade, ou seja, a professora Carmeci falou que até conseguiram já fazer esse alinhamento do que seria a recomposição, né, professora Carmeci? Eu acho que nós estamos no caminho ali, mas eu penso que ainda falta um golinho ainda para a gente, né, de fato, né, por exemplo, eu tenho uma professora excelente, professora de faculdade e tudo mais em matemática, só que ela não tem tanta paciência em trabalhar coisas que para ela são muito óbvias, entendeu? Então, quando a gente pegou ela como professora, a gente pensou assim, pô, ela vai, né, e no fim das contas eu percebo que ela está tendo dificuldade, porque ela é uma excelente professora, mas trabalhar coisas que são mais básicas parece que para ela está sendo mais pesado, sabe? Aí a questão, né, do planejamento e a recomposição, né, acho que o planejamento, você conseguir seguir um planejamento, né, você ter condições de pensar e executar mediante as demandas que a gente tem na escola. Ó, eu tinha planejado amanhã fazer uma ação, daí mandaram uma reunião, tem uma reunião com o DAP, com o NAS, a minha engenheira falou que vai lá e precisa da minha presença, daí, tipo, a gente fica nesse meio do caminho, né? E a questão da formação do profissional, né? Recebemos um menino lá que tem muito boa vontade, recebemos uma outra menina também que tem boa vontade, mas, no entanto, eles não têm esse traquejo. E os próprios professores de recomposição, né? A questão do perfil, que é o que eu falei da professora ali, ele é um perfil diferenciado, né? Ele não é um perfil assim, porque a recomposição ela não é uma recuperação. A recomposição é a capacidade que você tem de associar os conteúdos básicos, né, com e em que esses conteúdos básicos eles vão repercutir ou refletir aquele conteúdo que ele é mais complexo, né? E isso é difícil, não é fácil, né? Tecnicamente falando, eu sou da área da educação física, mas você ensinar um aluno, por exemplo, que um bom cruzamento dele vai começar lá no passe que ele faz, né, um passe de chapa, ele não entende, porque ele quer chutar a bola no ângulo, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido, sabe? A questão, assim, das proposições, eu penso que a observação de sala de aula é uma ferramenta para a gente estar acompanhando os professores, né? A proposição de metodologias inovadoras, né, práticas e metodologias ativas, e avaliações diagnósticas. Só que eu começou a me acender uma luzinha de preocupação, porque ó, eles fizeram uma avaliação diagnóstica semana passada, vão fazer simulado SAEB, daqui 2 semanas tem mais um simulado, entendeu? Hoje a gente estava parando para pensar, gente, nós vamos começar simulado, recuperação. Esses alunos eles vão chegar lá no final do ano, entendeu? Eles não vão nem querer saber de prova mais, entendeu? De simulado, enfim, né? Algo que pode ser um desafio, né? Eu penso por mim, pô, eles falaram assim hoje para mim, professor, mas nós não fizemos uma avaliação diagnóstica semana passada, e aí agora tinha o simulado da Certa Brasil. Enfim, são as dificuldades.
algo que eu fiz assim no colégio, que eu acho que é algo que está dando certo, porque na avaliação diagnóstica semana passada, com os 2 terceiros e os 4 nonos, eu consegui 98% de frequência, são os momentos SAEB, que eu deixo, né, aquele momento na minha agenda, vou turma por turma, eu mesmo, a direção auxiliar, e a gente discute quais são as metas deles, o que eles precisam ter no nível, o que é a proficiência exigida, o que eles vão fazer, para que serve, quais os indicadores, como funciona. Então eu faço um momento SAEB, né? Então eu tenho na minha agenda ali, eu chego na turma e geralmente a gente busca aulas, né? E assim, é algo que particularmente eu penso que deu certo, assim, né? Porque eles, o diretor está aqui para falar do SAEB, né? Enfim, eu vi de uma maneira positiva, além de outras coisas que a gente fez, mural, enfim. Agora, Kátia, vou falar para você, Kátia, olha, eu falei que eu admiro, assim, profundamente a galera que encarou mais 4 anos, sabe? Porque eu sou um cara que trabalho pelo propósito, né? Quem me conhece sabe, e luto todos os dias, né? Chego 6h30, saio 7 horas da noite, mas vou te falar, não é fácil. Obrigada, Fernando. Ótimas ideias, né? Compartilhou bastante coisa aí com a gente. Os desafios são praticamente os mesmos de todos também, né? Mas a gente acaba pegando uma coisinha que um falou, uma coisinha que o outro falou, né? E vai aprimorando a nossa prática lá na escola. Faltou alguém, pessoal, falar do portfólio? Falou, Andréia? André já falou, não? Não? Então, Clarice, pode falar, daí eu abro para a Andréia, acho que é a última, né? Bom, eu coloquei como desafio, que eu já tinha falado antes, que é o docente inexperiente, né, despreparado, sem domínio de conteúdo, sem gestão das situações de indisciplina, e o entendimento da importância da recomposição e do SAEB. E é claro, como eu também tinha falado no início, a dificuldade de dar conta das demandas, que é um desespero geral aí, né, entre os diretores. Então, isso precisa ser olhado, isso precisa ser visto. Em relação às possibilidades, o que eu apontaria? A conscientização da comunidade escolar da importância desse projeto na escola, o atendimento em hora-atividade e o auxílio na preparação das aulas, e a constante sugestão de técnicas de gestão de sala de aula. Aqui na minha escola, o que a gente já realizou foi a reunião com os pais. Aqui nós também temos o PISA, né, que é uma avaliação internacional. A gente também é programa piloto da frequência, então quase que não estamos sendo olhados, né? Os olhos estão todos sobre nós. Então, essa reunião de pais a gente fez com os pais dos alunos da recomposição, né? Os alunos que vão fazer o SAEB. Fizemos uma outra reunião com os pais dos alunos que vão participar do PISA. Então, achei bem importante, assim, porque muitos pais não tinham conhecimento do que estava acontecendo na escola. Essa novidade de 2 professores, para nós está um pouco mais tranquilo, porque nós já estamos no PISA, e o PISA é 2 professores por sala, né, matemática, português e biologia. Então, eles estão sempre em 2. Então, essa ideia de 2 professores em sala já estava mais tranquilo para nós. E um momento que tem que ser proporcionado para que os professores conversem e discutam a recomposição. É isso. Obrigada, Clarice. Ali, quanto aos desafios que a gente tem enfrentado para garantir a recomposição, eu coloquei
tem sido, de fato, a consolidação das ações de recomposição das aprendizagens para a melhoria do ensino e da aprendizagem. E, consequente, né, num futuro breve, seria avançar e atingir os resultados e as metas que foram propostas. E quais as possibilidades? Eu coloquei que o ponto de partida seriam as ações contidas no plano de ação, porque, como nós já até conversamos aqui, se faz necessário uma reavaliação para que a gente possa identificar quais ações estão atingindo os objetivos, as metas propostas, e, posterior a essa análise, deve haver um novo direcionamento do trabalho, desenvolvido por todos os atores envolvidos nesse processo, realizando os ajustes necessários para garantir que a recomposição, de fato, se efetive. Mas aqui, os desafios também do nosso colégio são os mesmos compartilhados aí pelos colegas, mas hoje, realmente, quando em reunião de tutoria, eu ainda questionei, né, a tutora e a menina lá que é do... outro ponto focal que estava acompanhando, e o restante do colégio? O que eu faço com o restante, com as outras turmas? Porque até agora a gente estava vivendo aquela questão do exame online, foi o que ocorreu. E só para vocês terem uma ideia, foram migrados 14 alunos das turmas dos 9º anos, né? Que realmente eu estava torcendo para que isso acontecesse, mas agora eles estão lá no 1º ano. Quem está pensando nele? O que está sendo proposto para esses alunos? Eles estão desesperados lá no 1º ano, o professor também, o trimestre está acabando, e aí, qual que é a orientação que a secretaria passou até o momento? Nenhuma, não passou nada, e ainda, eu já pensei nessa possibilidade de daqui 2 anos eles estarem no SAEB, mas além de eu pensar, antes de eu pensar nos 2 anos, eu tenho que pensar, e aí se eles não conseguirem a aprovação esse ano? Ou de que forma que eu vou aprová-lo? Porque, para vocês terem uma ideia, falta menos de 30 dias para encerrar o trimestre e ninguém passou nada. Como que nós vamos trabalhar? Então, hoje eu falei para eles, olha, vocês precisam, porque a recomposição, o SAEB, especificamente 3º e 9º ano ali, eu acho que está tendo todo o aparato possível. É igual vocês, amanhã a gente já tem convocação para outra reunião. Aí eu falei, dá a impressão que nós não memorizamos aquilo que é pedido. E a gente tem memória, lógico que a gente tem memória. Como as meninas falaram, a gente só precisa ter tempo para executar. E aí até elas ficaram assim, eu falei, não, eu preciso pensar no colégio como um todo, porque o restante está sendo amparado. E esses agora? E aí, para acabar de completar, esses meninos, quando migram lá para o 1º ano, todo mundo sabe que eles vão com a frequência zerada. Aí, o que aconteceu com a minha frequência do 1º ano? Foi lá nos pés. Aí, rapidamente, eu acho que nem a chefe tinha feito essa leitura, eu printei o BI e mandei. Falei, olha, antes de você me cobrar, hoje qualquer alguém aí do núcleo fazer essa cobrança, faça uma análise e, de repente, você entra em contato aí em quem pode nos ajudar para que essa frequência, um aluno que foi matriculado sexta-feira, só está entrando na frequência dele de sexta e de ontem. Ou seja, a frequência foi a pior possível, né? Então, só que daí essa mensagem você vai lá e grava, porque no mínimo 4 ou 5 pessoas você vai ter que explicar. Então, aí você só dá um Ctrl+C e um Ctrl+V para não ficar repetindo, né? E pedindo, olha, vê com a secretaria se eles vão mudar essa realidade, porque senão agora eu vou estar o tempo todo explicando essa questão da frequência. Então, fora o SAEB, que eu acho que está bem amparado, a gente tem bons professores, minha preocupação são esses alunos, sem contar o calendário que vai obedecer o ano inteiro, né, de exame online, e eu já tenho mais inscritos agora, porque os alunos estão cientes disso. E aí, eles vão estar indo para a série seguinte e o medo é deles perderem o interesse, porque o professor não sabe como que vai trabalhar com ele, ninguém falou. Como que eu vou trabalhar com esse aluno que está chegando? Ninguém forneceu material e nem nada. E aí, eu estou falando, tem paciência, mas já faz 3 dias que eu estou pedindo tem paciência e até agora ninguém pensou neles, porque só se pensa no SAEB. E, infelizmente, eu acho que o colégio não é formado só do SAEB. Amparou demais. Eu acho que a gente está com uma estrutura excelente. Mas o restante também está existindo, tá? Então, eu acho que isso daí é algo muito sério mesmo e que pode impactar, porque é o nosso colégio. O nosso colégio não é constituído apenas de 9º e de 3º.
Obrigada, Andréia. Eu acho que essa angústia é de todos nós também, né? Também tenho bastante alunos aqui que foram para o primeiro ano e estamos aguardando aquela orientação que está para vir, né? Para fazer a adaptação para esses alunos. Né? Enquanto isso, vamos sofrer com o SAEB, a gente tem um pouquinho mais aí de fôlego para recuperar esses que vão lá para o primeiro, que já foram, né? Para o primeiro ano. Eu tenho alunos ótimos aqui que saíram, inclusive seriam bons alunos para fazer a prova do terceiro, e saíram, né, já concluíram. Mas, enfim, pode falar, quem está na vez? Clarice? Já falei, prof. Já? Tá. Então, enquanto o Fernando fala, se vocês quiserem ir lá no portfólio já e ir registrando, talvez, alguma dessas práticas que os colegas mencionaram aí no seu relato, né, o que faz aí como uma possibilidade de ação aí né, ou alguma que vocês fazem e não compartilharam, tá? Então, anotei algumas aqui, por exemplo, os responsáveis por cada setor, né, delegar funções para tirar um pouco essa carga de cima de nós, né, é uma prática exitosa que dá certo, né, acho que vocês foram vendo também os banners que o Wellington citou, o repórter que ele citou, então, algumas ações, se vocês quiserem ir registrando lá, tá, só para a gente ir adiantando, tá, quem ainda não registrou, pode falar, Fernando. Na verdade, o que nos preocupa, Sohaila, é o fluxo. Só veja, eu tive 8 alunos que foram promovidos, né, para os primeiros do colégio, e estou recebendo mais 13 de outros colégios. Tem um colégio que não tem, 2 colégios que não tem ensino médio, que só fundamental. Todos os que fizeram vieram para cá. E assim, os nossos alunos já não tinham uma condição, tecnicamente falando, de acompanhar o nono, e agora eles estão no primeiro, assim como a prof falou, né? Sem essa organização, sem essa recomposição. Eu até comentei com as meninas, vontade de remanejar uma turma e deixar uma turma só com essa galera que veio do nono. Porque assim, o potencial de reprovação desse povo é enorme. Então a galera pensa numa ação de SAEB sem pensar no SAEB, entendeu? Porque, em tese, né, enfim, quem se livrou da galera, beleza, mas daí, né, enfim. Tem razão, porque vai influenciar no fluxo, né? No final do ano vai ter esse monte de reprovados, né? Ou então a gente vai ter que dar uma camuflada esse ano para tentar recuperar eles no ano que vem, né? Senão a gente vai estar lutando por um lado e perdendo a guerra por outro, né? Mas eu acho que esse ano não reprova ninguém, né, prof? Pois é, tem. Vai reprovar o mínimo do mínimo. Exatamente. Então, se forem alunos muito que merecem, né, uma atenção especial, essa atenção vai ser dada depois do segundo ano. Porque no primeiro, se a gente fizer reter esses alunos, a gente vai estar dando um tiro no pé, né? Mas é que o maior problema nosso, Sohaila, dessa galera é a frequência. Daí Entendeu? também vai baixar, né? Vai baixar. Entendeu? A frequência, e daí chegou com frequência para ser reprovado. Ano passado não tem, eu particularmente, esse negócio de tirar a falta. Né? Também não, nem deve, né? Eu vou passar um vídeo aqui de uma diretora, tá falando de uma prática. Meu nome é Cláudia Cano de Lima, sou diretora auxiliar e professora da recomposição do terceiro ano do ensino médio do Colégio Lizima Ferreira da Costa, na cidade de Paranapoema. O que é a recomposição para nós? Nossa palavra-chave é planejamento. Através desse planejamento, nós traçamos os nossos objetivos, metas, estratégias e resultados semanalmente. O primeiro passo é o acolhimento, é trazer esse aluno, engajá-lo nas nossas aulas,
De que forma? Primeiramente, nós fazemos no dia anterior à aula um convite a este aluno por meio do nosso grupo de WhatsApp, falando para ele a importância dele estar aqui. E a partir do momento que ele entra nos nossos portões, ele é acolhido por toda a comunidade escolar, porque nós analisamos que a frequência ela precisa caminhar junto à aprendizagem. O nosso segundo passo é a busca ativa, que é feita através do aluno monitor, professores, equipe pedagógica, diretiva, onde primeiramente nós fazemos um levantamento e buscamos através de ligações e até visitas nas casas dos nossos estudantes. O nosso terceiro passo é o confrontamento de dados realizado pela equipe diretiva e alinhamento com a equipe pedagógica e PCAs para desenvolver estratégias positivas na abordagem da observação de sala de aula, no suporte de atendimento da hora atividade para a organização de metodologias ativas e eficazes na recomposição, com simulados diagnósticos dos descritores, a fim de traçar uma linha adequada às competências e habilidades para a aprendizagem da equidade. Eu, enquanto professora, planejo minhas aulas junto com a professora de redação e a professora de preparatório para vestibular. Nós sentamos na nossa atividade e fazemos uma organização de material e metodologias para abordar as formas diferenciadas que levam à compreensão da aprendizagem significativa. Então, está aí um relato, né? Mais um relato, que também não é diferente, né, do que a gente já faz, né? Então, vocês viram que ela também praticamente usa as mesmas estratégias que nós, segue o mesmo planejamento. Posso sim, posso disponibilizar. Eu coloco lá no grupo, tá bom? Lá no grupo de WhatsApp. Então, vejam aqui essa mandala, né? Nessa mandala tem todas as ações que nós, enquanto diretores, precisamos dominar aí para poder conduzir a equipe em busca desse êxito, né, na recomposição das aprendizagens. Então, começa pela liderança pedagógica, né? Que onde a gente tenta orientar da melhor maneira possível a nossa equipe, né? Promovendo essa cultura de colaboração entre os professores, entre os pedagogos, né? Então, a gente precisa desse alinhamento ali, senão a gente não trabalha, sozinho a gente não consegue, né? Com a sobrecarga de trabalho que a gente tem. Então, nós precisamos saber liderar e delegar poderes, né? Distribuir as tarefas para que as coisas aconteçam. Fazer esse planejamento e acompanhamento, né, das estratégias que a gente, junto com os professores, a gente incentiva, planeja, né? E a gente tem que estar o tempo inteiro, então, olhando essas estratégias, vendo se elas estão dando conta. Por exemplo, o reforço escolar, se ele é necessário, se é necessário uma atividade de recuperação, o aluno monitor, de que maneira que ele pode estar ajudando, nessas avaliações também, não sobrecarregar demais, né, porque a gente sabe que eles já vão passar por várias, então, claro, temos que avaliar para poder mensurar onde eles estão, mas tentar dosar, né, essas avaliações. Eu tenho trabalhado muito com o protagonismo, né, como a ação que o Wellington falou ali dos repórteres. Então, isso é uma ação que parte deles, né, dos próprios alunos. Então, isso é muito positivo e dá muito certo. Acolhimento e formação continuada. Então, a gente tem que incentivar, né, os nossos professores a estarem, né, em formação contínua,
né, para eles poderem estar preparados para trabalhar com essas turmas, né, com mais um colega em sala de aula, né, com todas essas novidades que vêm surgindo por aí. A gestão de pessoas e de processos, né, garantir, né, que os recursos que os professores necessitam e que os alunos também necessitam estejam à disposição, né, então priorizar o olhar de laboratórios, recursos, materiais, apostilas, né, tudo que eles necessitam ali para o trabalho, e fazer essa avaliação contínua, né, acompanhar, então, constantemente o progresso dos alunos, né, sempre estar olhando, olhar o RCO, olhar o BI aprendizagem, né, para ver se todas as ações que a gente propôs e está fazendo está surtindo efeito, né? Senão, se a gente não avalia, a gente não consegue saber se precisa mudar a rota, seguir por outro caminho, né? Então, nós, diretores, somos a peça-chave, né? Nós somos ali as peças mais importantes para garantir que todos esses alunos tenham as condições necessárias para superar os obstáculos, as dificuldades de aprendizagem, né? E retomar, na medida do possível, o ritmo, né, para que ele se desenvolva. Então, essa mandala, ela representa nós, diretores, e tudo que nós temos que fazer, né, em relação a esse momento e a esse ano, e não só esse momento, né, mas o tempo todo na escola. E aí, nós seguimos para o encerramento, tá, com um texto do Perrenot, onde ele diz: ensinar exige partir do que os alunos já sabem, ajudá-los a construir novos saberes e oferecer oportunidades para que superem suas dificuldades. Então, só para a gente fechar, né, todas as discussões, tudo que a gente falou até agora, essa é uma citação que eu acho que também não é novidade para ninguém, acho que vocês todos já conhecem, né? Que a gente tem que partir do que o aluno já sabe, né? Isso está claro para todos nós. Nesse slide que vai estar lá no Classroom, tem algumas indicações de vídeo, se vocês quiserem, acharem um tempo para poder ver, tá? Então, tem vídeos sobre recomposição das aprendizagens, focando no plano de ação, focando nas estratégias de recomposição, e também nas estratégias de recomposição e sistemas de avaliação. Então, ali tem vários materiais que vocês podem estar pesquisando, né, se tiverem interesse em se aprofundar um pouco mais sobre recomposição das aprendizagens, tá? E as nossas referências de hoje, então, estão lá no Drive, né? Estão lá no Drive, dentro da pastinha do Classroom, se vocês também quiserem ver. Depois eu vou subir o vídeo da aula de hoje também, do encontro de hoje, para que quem tiver interesse e quem não veio, né, nesse encontro possa estar revendo. Quero pedir atenção para que vocês, acho que a maioria dos que estão aqui estão com o portfólio já tranquilo, atualizadinho, porque a gente já está chegando no final, né, da primeira avaliação, tá? Que daí a gente já parte para a implementação, que é a segunda avaliação. Então, preciso que esses portfólios estejam já organizados para que a gente possa avaliar de acordo com as rubricas que também estão lá no Class. Tá? Então, eu vou tirar nossa fotinho. Sorriam. A Nádia tá dodói, só estou vendo o óculos dela. Então tá. Pessoal, muito obrigada por hoje, pelo encontro de hoje, tá? A gente se vê novamente semana que vem. Qualquer dúvida, me chame, estou à disposição, tá bom? Boa noite, uma ótima semana para vocês. Professora, a respeito da semana passada, eu moro no interior e para um exame eu tive que me deslocar para uma cidade